Tarde, meu nome é Ana, sou residente de Medicina do Esporte e do Exercício da Unifesp. Estou no primeiro ano e vou apresentar esse artigo de revisão, hipogonadismo em homens que se exercitam, se seria uma disfunção ou um ajuste, uma adaptação regulatória. Então, fazendo uma breve introdução, o exercício físico em altas doses, ou seja, em altos volumes, por exemplo, principalmente em quem treina em nível competitivo, ele pode levar a uma disfunção endócrina. Que foi estudado há mais tempo foi a tríade da mulher atleta, né, que é composta por alterações menstruais, como a menorreia, alteração óssea e uma baixa ingesta alimentar, podendo estar associada a distúrbios alimentares. Depois, esse conceito da tríade da mulher atleta, ela foi expandida para a REDS, que seria um conceito mais amplo, em que a gente tem várias disfunções orgânicas, como alteração imune, alteração de humor, que é um conceito que engloba a tríade da mulher atleta, e também é um conceito que se estende aos homens, e a gente tem, depois foi estudado nos homens, que também os efeitos do exercício também poderiam levar a disfunções na função reprodutiva masculina. E um conceito mais novo seria o hipogonadismo relativo ao exercício. Então, como é definido o hipogonadismo? O hipogonadismo é a deficiência de testosterona, que pode, só recapitulando aqui sobre os conceitos, pode ser primário, quando eu tenho uma alteração no testículo, que produz a testosterona nas células de Leydig, ou secundário, quando eu tenho uma alteração ou na hipófise ou no hipotálamo, que libera o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, ou na hipófise, que libera o LH e o FSH, que são hormônios que agem no testículo, o LH, né, age no testículo, estimulando a produção de testosterona, e ele pode ser congênito, né, como na síndrome de Klinefelter, ou adquirido ao longo da vida, como, por exemplo, uma orquiectomia, um tratamento para câncer, uma radioterapia ou quimioterapia. Então, aqui só eu coloquei as principais causas do hipogonadismo, tanto primário, que eu falei, síndrome de Klinefelter, hemocromatose, e também causas secundárias, como síndrome de Kalman, né, que a gente tem uma disfunção no hipotálamo, com anosmia, desordens da pituitária, doenças inflamatórias, HIV, AIDS, também como causas secundárias, ou medicamentos, obesidade, aqui bem importante, e o hipogonadismo induzido por estresse. Falando um pouquinho da testosterona, a gente sabe que a testosterona, 2% dela está na forma livre, 35% está ligada à albumina e 65% está ligada a SHBG, que é a globulina carreadora dos hormônios sexuais. A forma biodisponível seria a livre com a albumina, e a dosagem que a gente utiliza na prática é a testo total. A livre só é usada em casos de alteração da SHBG, como, por exemplo, uma hepatopatia. E com o envelhecimento, há uma redução tanto da testo livre, como essa figura está mostrando, né? À medida que o homem envelhece, há um declínio gradual, tanto da testo total e livre, e também há um aumento da SHBG. E é importante a gente diferenciar o hipogonadismo, que seria uma deficiência de testo comprovado laboratorialmente, com sintomas compatíveis, com sintomas desse hipogonadismo, da deficiência de testosterona, que seria apenas um laboratório alterado sem sintomas. Aqui só mostrando uma tabela de referência dos valores de testo, que a gente não tem um consenso muito bem estabelecido dos valores normais. Pelo que eu vi do artigo, cada sociedade usa mais ou menos um valor diferente para testo, assim, tanto para a definição de hipogonadismo, como dos valores de referência normais aqui para a idade. Mas ele coloca um intervalo de referência de
223 a 849 em homens atléticos saudáveis, que daria uma confiança de mais ou menos 95%. Aí aqui só mostrando que, assim, cada sociedade, né, a Academia Europeia de Andrologia usa um valor menor que 350 da teste total. A Endocrino Society usa menor que 300. A Sociedade de Urologia Europeia usa menor que 350. Então, é variável esses valores de referência, não tem um consenso. E dos sintomas que o hipogonadismo pode dar, incluídos neles estão uma performance física diminuída, distúrbios do sono, letargia, humor diminuído, a libido também diminuída, anormalidades da espermatogênese, diminuição da massa muscular, anormalidades espermáticas e uma baixa densidade mineral óssea e a depressão. Aqui os sintomas, né, depois da puberdade. Então, como é definido o hipogonadismo do exercício? Não há um consenso sobre essa definição. Eu vi que tinham muitos estudos, assim, alguns estudos, mas eram estudos retrospectivos, transversais, então, assim, não tem um consenso muito bem estabelecido sobre o que seria esse hipogonadismo. E, eles viram que mesmo quando a testosterona está reduzida, ela ainda está na faixa normal para o indivíduo. A gente bota nos valores de referência para a idade e ficaria na faixa normal. E raramente você tem um quadro clínico de hipogonadismo. É isso. A testosterona ela está diminuída do que seria para aquele indivíduo, mas ela ainda está na faixa normal, no limite inferior da normalidade. Outro ponto que o artigo traz é assim, por que a testosterona ela é tão importante para os atletas, né? Ou para quem pratica exercício físico. Porque a gente sabe, né, que a testosterona tem um papel importante no desenvolvimento sexual, na cognição, na morfologia corporal, tem um efeito pré-púbere e púbere do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários no sexo masculino, né? Aumento de pelos, oleosidade, engrossamento da voz, desenvolvimento da massa óssea, da massa muscular. E, principalmente, quando a gente fala do exercício, essa ação anabólica da testosterona na renovação de proteínas e no potencial de anabolismo muscular, quando a gente tem um estímulo do exercício, é muito importante, porque vai ser importante para a adaptação ao treinamento. E também a testo, ela aumenta a concentração de hemoglobina no sangue, o que vai aumentar o VO2 máximo. Então, todos esses fatores são importantes para a adaptação ao treinamento físico. E, como eu já falei, né, à medida que o homem envelhece, há um declínio gradual da testosterona, que é chamado de andropausa, que é diferente da menopausa da mulher, em que a gente tem, assim, digamos que um marco mais acentuado e uma redução mais abrupta do estrogênio. Aqui a gente tem uma redução mais lenta e contínua ao longo do tempo. Aí o artigo traz esse outro tópico, né? Quais situações que induzem o hipogonadismo do exercício. E falando nisso, é importante frisar que assim, cada sessão de treinamento tem um efeito agudo nos hormônios, em quase todos os hormônios, e inclusive a testosterona pode levar a uma redução da testosterona logo após uma sessão de treinamento, mas também o exercício ele tem um efeito crônico nos níveis hormonais, inclusive da testosterona. E aí que a gente chega nesse conceito de hipogonadismo relacionado ao exercício. Aqui só mostrando uma tabela, né, que mostra vários hormônios e a relação com o exercício, tanto o exercício de endurance, como o de alta intensidade, como os exercícios de resistência, o treino resistido. Então, assim, a gente pode ver que o exercício ele age em vários hormônios, no ACTH aumentando, no cortisol também aumentando, na insulina vai diminuir os níveis, né, no aeróbico e pode aumentar ou diminuir no resistido.
E aí outro ponto que o artigo traz é da síndrome do overtraining, que seria quando eu tenho um volume de treino aquém da capacidade, que está além, né, da capacidade do indivíduo de se recuperar e se adaptar àquele treino. Então, nesses casos de overtraining, eu posso ter uma redução da testo por dois mecanismos, ou uma inibição da produção da testosterona por outros hormônios, como o cortisol e a prolactina. Tem alguns estudos mostrando que tanto o cortisol como a prolactina, elas aumentam após o exercício, e isso poderia levar a uma diminuição da produção da testo, e também a baixa ingesta de energia, que aí alteraria o eixo hipotálamo, hipófise e gônada. Aí aqui eu trouxe alguns sintomas da síndrome de overtraining, que pode levar tanto a alterações simpáticas quanto parasimpáticas, como fadiga, depressão, bradicardia, insônia, irritabilidade, perda da motivação, hipotensão, pode levar também a taquicardia, e em última análise, né, o declínio da performance física dos atletas. Esse esquema eu achei bem interessante, porque ele coloca como eu tenho a resposta ao treino, né? Eu tenho aqui uma pessoa que está treinando, e aí ela tem uma adaptação fisiológica positiva e progressiva, né, com melhora da performance com o estímulo do treino. Depois, e tem uma adaptação ótima, que seria esse overreacting. E só que chega um momento que o o volume está tão alto ou tão intenso que a pessoa já passa a ela não consegue se adaptar àquele treino. Então ela já vai ter uma diminuição da performance, que aí seria a síndrome de overtraining. E outra, outro espectro, continuando o espectro, na verdade, a gente também tem a tríade masculina, ou REDS, que seria uma baixa disponibilidade energética, que levaria também, que poderia levar a uma diminuição da testosterona. Aqui só relembrando a fórmula da disponibilidade energética, né, que a gente calcula, que seria a ingesta calórica menos o gasto energético do indivíduo com exercício, e o que sobraria de energia para as outras funções do corpo. Então, indivíduos que têm uma baixa disponibilidade energética, o corpo entende que a função reprodutiva não é tão importante, digamos assim, falando de jeito mais simples. E aí levaria a uma redução na produção de testosterona, ou por uma alteração periférica ou central do eixo hipotálamo, hipófise, testículo. E também isso se enquadra nesse caso dos esportes com restrição de peso, porque esses indivíduos eles estão ali no limite entre um treino intenso, eles têm que perder peso para se manter, por exemplo, naquelas categorias de luta, que eles têm que ter determinado peso, então eles acabam fazendo dietas muito restritas e acabam, às vezes, ficando em baixa disponibilidade. Outra causa que ele traz como de hipogonadismo seria os esportes de combate e contato, como luta, futebol americano, que nesses esportes a gente tem muitos episódios de concussão, e os indivíduos podem ter uma alteração hipofisária, por exemplo, e ter um hipogonadismo secundário. E aí ele traz o questionamento se é uma disfunção ou um ajuste regulatório, porque esses homens com hipogonadismo associado ao exercício, eles não apresentam um comprometimento nem da saúde e nem do desempenho físico. Então, o artigo traz que poderia ser que eles desenvolvam um novo ponto de ajuste da testosterona, que seja normal para eles, com uma adaptação ao treino que ele é submetido já a um período crônico, né? Anos de treino. Então, o corpo dele, vamos dizer que teria um novo set point da testosterona. Tem até esse modelo de Pontzer, que o artigo traz, que ele tem essa teoria, que a faixa de gasto total de energia, ela é mantida numa faixa estreita. Então, se eu tenho um indivíduo que é submetido a altos volumes de atividade física,
eu vou ter redução de outros componentes do gasto energético total, e um deles seria a função reprodutiva, que inclui a testosterona, a produção de testosterona. Também ele cita algumas populações, como de caçadores da Tanzânia e de agricultores da Bolívia, que são indivíduos que têm mais de 2 horas de atividade física por dia, então eles também têm uma redução do nível de testosterona. E eu acho que eu esqueci de botar no slide, mas outro ponto que ele traz do hipogonadismo é que seriam homens com redução de cerca de 25 até 50% 35% da testosterona em relação aos níveis prévios deles. E aqui eu trouxe esse esquema que eu achei bem interessante, que ele coloca que esses dois polos, assim, da diminuição da testosterona nos homens que se exercitam ou que são atletas, que poderia ser como um fenômeno mais agudo, uma disfunção mesmo, que seria ou overtraining, ou REDS, ou quando eu tenho uma perda de peso acentuada, ou então seria um fenômeno mais crônico e aí uma adaptação, que seria esse hipogonadismo associado ao exercício do homem. Aí aqui mostrando que os níveis de testosterona em corredores, né, à medida que eles têm mais anos de exercício, eu tenho uma média da testosterona, que aqui nessa caixinha a gente tem a média. Então, quanto mais anos de exercício, eu tenho uma média menor de testosterona. E outro ponto que ele traz é como lidar com a testosterona em atletas. Então, assim, como eu falei que esses atletas, geralmente, que têm essa baixa da testosterona de forma com uma adaptação crônica ao exercício, eles não têm sintomas, e também não é considerado nenhuma condição médica pré-existente, nenhuma doença adquirida pelo Comitê Olímpico de Doping, que é esse aqui, ela considera o uso de doping, a testosterona ou drogas para estimular a produção de testosterona através do eixo hipotálamo, hipófise, gônadas. Então, assim, não é permitido usar nenhum tipo de medicamento, porque é considerado doping nesses casos. E o artigo traz, assim, que é necessário ainda outros estudos para ver realmente se esses homens não apresentam nenhum sintoma, se é realmente uma condição de ajuste ou seria uma disfunção. É isso. Ai, é isso. Nossa, e é isso. Mas, assim, doutor, eu achei o artigo muito... Ah, desculpa. Não, eu achei que ele trouxe mais questionamentos do que verdades, assim, tipo, certeza, entende? Ele trouxe mais incerteza. E eu acho que ele é muito perigoso esse artigo, de uma certa maneira, porque você veja que, na verdade, não existem mudanças, não existem níveis de testosterona abaixo do que é considerado normal em qualquer em qualquer das grandes instituições, pelo que você colocou. Então, eu acho que é perigoso a gente dizer que esses indivíduos têm realmente uma baixa de testosterona e que têm realmente o hipogonadismo. Porque, pelo que você colocou, ele deixa muito claro que o hipogonadismo é quando o indivíduo tem sintoma. E, no final das contas, ele não coloca quais são os sintomas que esses indivíduos têm, esses atletas têm, né, Ana? Não, ele Então, coloca que eles não têm prejuízo nem na saúde, nem no desempenho no esporte, no exercício. então eu acho que é um termo que, sinceramente, achei mal utilizado, e
a outra coisa que a gente tem que ver muito é como é que essa testosterona foi realmente dosada, né? Então, uma coisa que tem que ficar na cabeça de vocês é que essa testosterona tem que ser medida até 2 horas do horário habitual de acordar. Esses indivíduos não podem ter feito uma atividade física muito intensa, pelo menos um dia antes, né? Exatamente porque essa atividade muito intensa aumenta cortisol e diminui as gonadotrofinas e diminui a produção de testo. Então, tem que ver até que ponto essa testosterona foi bem dosada nesses trabalhos. Há muitos anos vem se tentando encontrar marcadores para REDS, né? E para que seria um caso de um hipogonadismo, né? Então, houve uma tentativa muito grande de se utilizar o cortisol e várias medidas de avaliação do cortisol, testes de avaliação do cortisol, para daí se definir quem estava em overeating e quem estava em overtraining. E isso caiu por terra, né? Então, a outra mensagem que eu acho que é muito importante vocês levarem é assim, não adianta ficar dosando cortisol para os atletas, tá? E se vocês querem avaliar essa testosterona desse atleta, é importante se avaliar essa testosterona no momento e no método adequado, e, além disso, usar de uma forma prospectiva, quer dizer, você viu aquela testosterona que ele tinha quando ele começou o treino e como é que ele vai estar apresentando. A mesma coisa em relação à mulher. O quanto ela tem de hipoestrogenismo com o aumento da atividade física, né? Porque, no final das contas, o que ele coloca muito aí ele imbrica com o REDS. Sim. Ele não coloca como uma entidade diferente, né? Pelo menos eu Não, tive essa... ele coloca como uma entidade diferente, porque assim, num polo eu teria a síndrome do overtraining, o REDS, né, no homem, e no outro polo eu teria esse hipogonadismo Estou vendo, Ana. relacionado ao exercício, porque seria uma adaptação, não seria uma adaptação crônica a esses altos volumes de treino por muitos anos, e a disfunção do overtraining, do REDS no homem, seria um fenômeno mais agudo que eu poderia reverter com a adequação do treino, com a adequação da dieta. O hipogonadismo relacionado ao exercício seria uma adaptação crônica. Entendo. Então, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão se começa a entender que o indivíduo que pratica atividade física, ele teria um valor diferente de testosterona e ele precisa ser suplementado com testosterona para ter uma resposta no exercício. Eu acho que é isso mesmo, que o perigo que esse termo traz é você querer, tipo, super tratar, entende? Exato. Querer tratar um laboratório, né? Uma adaptação, que aí eu tenho um laboratório com teste diminuída, e aí eu vou querer tratar isso. Eu acho que o perigo do termo é esse. E também, uma coisa que eu acho que é importante é que tipo, você tem que comparar o indivíduo com ele mesmo, né? Não é só comparar como que eu poderia, com a população, assim, porque às vezes, isso só com valor de referência. Seria interessante ter a dosagem antes, né? Exato, mas assim, o que é importante entender é que, por exemplo, para cada indivíduo existe uma variação. Então, para a gente dizer que um homem é hipogonádico, ele precisa de, no mínimo, 3 dosagens de testosterona. Então, na hora que você faz uma dosagem só de um atleta e depois faz uma outra dosagem, depois, sei lá, de um ano de treinamento e tudo, e diz que ele está abaixo, com a testosterona abaixo em relação a ele, é muito tendencioso e é muito perigoso. Porque é como muitas vezes está se falando que o indivíduo precisa tomar hidrocortisona porque o cortisol dele está baixo, porque está dentro do valor da normalidade, mas que deveria estar mais alto porque ele deveria ter uma resposta melhor ao estresse.
Então, tem que ter muito cuidado com esse trabalho para vocês não saírem daqui com a impressão de que esses indivíduos precisam ser suplementados e que existe um valor de normalidade diferente para os atletas, entendeu? O que eu acho que é importante desse trabalho é a gente lembrar de novo da disponibilidade energética. E aí eu queria pontuar uma outra coisa. Quando você falou bastante em relação à inadequação alimentar. E muitas vezes não é só isso. Depois você falou da questão do treino. E naquela equação, lembrar que é ingesta menos gasto sobre a massa livre de gordura, tá, Ana? Não é só a não, diferença. sim. É sobre a massa livre. É sobre a massa livre de gordura. Então, o que significa isso? É o quanto resta para o indivíduo sobreviver depois que ele fez a atividade física. Então, como a capacidade reprodutiva não é prioridade no organismo e não resta energia, aí ele tem o quadro de diminuição de libido, de diminuição de potência e assim por diante. Agora, realmente, como os homens não têm um dado marcante como a menstruação, né, a ciclicidade da menstruação, a gente muitas vezes não diagnostica REDS. Eu acho que é um ponto que também a gente tem que frisar muito para não deixar passar, né, desse atleta que não está tendo a boa disponibilidade. E o que eu vi de Reds, assim, homem, que eu achei interessante é que o homem parece ser mais resistente, né, do que a mulher, digamos assim, e seria preciso uma disponibilidade menor para ele entrar em Reds mesmo. Mas eu não li mais a fundo sobre Reds no homem, porque é um tema mesmo que é pouco abordado, eu acho. Eu não sei até que ponto eles realmente são mais fortes, são mais resistentes, ou se a gente diagnostica pouco, tá? Sim. Então, não sei. Cris, você quer fazer alguma... Eu estou vendo que você está aí morrendo de vontade de falar. Sala aqui para não dar microfonia junto que eu tô com eles. Espera aqui. Deixa eu fechar a porta. É engraçado, eu tô aqui no ambulatório, de frente para a aula, eu tenho que sair da aula para poder falar, inusitado. Mas vamos lá. Dea, é interessante isso aí, porque cada um tem o seu limiar mesmo para apresentar REDS, né? Eu fiz essa aula no CIEX, o Fúvio também fez, eu falei mais especificamente do exercício, ele falou mais da baixa disponibilidade energética, mas eu tive que citar também, inclusive, para homem, né? A sensação primordial para sair como mensagem para casa para todo mundo. Cada um tem o seu limiar para apresentar REDS, tá? Com relação ao hipogonadismo por exercício, o valor de corte parece ser de 600 minutos semanais de exercício moderado a intenso, né? No caso do atleta, é um treino mesmo, geralmente é o intenso, e isso falando do exercício propriamente dito, valendo para ambos os sexos. Claro que com o déficit de ingesta calórica, isso daí vai aumentar. Alguns estudos, Ana, eles parecem sugerir, da revisão que eu fiz também, que o homem teria mais resistência a REDS, como você comentou, né? Mas não dá para a gente concluir ainda isso, em função do fato da gente ter um quadro subdiagnosticado, como a Andrea falou, e pelo fato de que, comparando com a antiga tríade da mulher atleta, esse conceito do REDS, que inclui o sexo masculino, ele é mais recente, ou seja, estudou-se menos o sexo masculino para isso, na verdade. A gente tem um número muito pequeno de homens, por essas razões que a gente comentou, que foram estudados. Então, não dá, a gente não sabe ainda se isso é verdade, né? É só uma hipótese. Sim. E uma coisa que é interessante, que a Andrea pontuou bem aí, é que assim, o homem e a mulher, eles vão ter o quadro de REDS. Isso é fato, é bem comum. Talvez seja uma das causas mais frequentes da gente ver
esses sintomas de hipogonadismo, e se dosa testo nas condições adequadas, ela está baixa. E eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Esse estudo do Anthony Hackney, ele é um estudioso do eixo gonadotrófico, da endocrinologia do espírito. Isso cortou, né? E aí, né? E ele sempre lançando novos conceitos, quebrando paradigmas. E esse estudo que a Ana apresentou foi... Acho que cortou. Cortou. Homem que, normalmente, numa consulta de consultório comum, você nem iria pedir testosterona para esse cara, ele não teria indicação de fazer a teste, era né? outra coisa. Se ele vai numa consulta do clínico geral, por exemplo, ele não tem queixa alguma. São homens que começaram a treinar, geralmente corredores, né, de longa distância, de endurance, com 15, 20 anos de idade, são bem jovens quando eles iniciaram, eles correm há coisa de décadas já, né, com frequência, e esses homens, eles não têm, na dosagem da testo dele, influência de efeito agudo do exercício, nesse modelo de hipótese do Anthony Hackney, eles não têm REDS, eles não têm déficit de ingesta, não têm perda de peso, e eles não têm nem overreach, nem overtraining também, não tem o estresse agudo do exercício, quer dizer, é um modelo, eu não saberia dizer a porcentagem, mas é um percentual muito pequeno de homens que parece que vão para o lado direito daquele slide que está agora aparecendo aí para vocês. É o homem que teve uma adaptação natural, né? Talvez por receptor, a gente não sabe. Quer dizer, ele tem uma quantidade menor de testo, mas ele teria um pool de receptores diferente, que faz com que ele não tenha sintomas. Ele se adaptou a isso daí, na verdade. Ele é assintomático, ele não perde performance, ele não tem redução de libido, nem nada. Então, o tomar cuidado mesmo é que talvez esses caras sejam uma exceção que a gente está vendo, e como a Ana pontuou, você teria que ter o antes e o depois. Tem um outro gráfico que ela mostrou antes, que é assim, nos primeiros 2 anos que esses caras foram acompanhados, né, isso o Hackney ele fez retrospectivamente ali, ele via que a testosterona deles era normal para a faixa etária. E com 5, 10 e 15 anos, se não me engano, né, com um tempo maior de excesso do treinamento de endurance, a testo cai 25% a 50% do normal para a idade nesses indivíduos. É exatamente esse aí, Ana. E ele não explica também, ele não sabe, né? Por isso que o que a Ana comentou é verdade. A gente termina esse artigo com mais dúvidas do que conclusões, mas isso que é bom, né? O Hackney, na verdade, ele quebra um paradigma, ele lança uma nova entidade aí, na verdade, nesse artigo. Por isso que a gente não tem muita coisa para concluir, né? É bem interessante esse modelo que ele estudou, essa proposta, essa hipótese que ele faz, mas sob o ponto de vista prático, a gente tem que pensar sempre no cara da esquerda, ali daquele outro slide, que vai ter o efeito agudo, ou overtraining, ou REDS. Alguém quer perguntar? Adri, você quer falar? Quero. Eu estou em trânsito aqui, mas eu vou falar. Primeiro, parabenizar a Ana pelo tema, porque apesar de ser polêmico, acho que a gente tem que discutir. E vocês estão me ouvindo bem? Sim, Adriana. Sim. Eu queria entender um pouco, e eu acho que talvez a gente precise discutir mais, mas eu vou lançar aqui a minha dúvida. Por que é tão polêmico esses índices de testosterona, cortisol e até vitamina D? Muitas vezes a gente vê médicos indicando fórmulas para repor isso, e aí quando você vai no outro médico, ele fala que não, que está tudo em ordem, tanto para atleta quanto para não atleta. Então, assim, um pouco do que o Cris falou agora, né, de fazer o antes e o depois, é importante, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, por que esse limiar é tão difícil de alcançar? Adriana, eu acho que no fundo não é tão difícil assim não, sabe? Eu acho que, infelizmente, às vezes está se inventando uns valores de normalidade que não existem. Então, se diz que
como eu coloquei, que o nível de cortisol não é o suficiente, né? E o que a gente tem visto é que outras especialidades andam prescrevendo mais hormônio do que a gente, porque a gente tem os critérios corretos para prescrever ou não determinado hormônio. Então, eu não vejo por que ter tanta polêmica, sinceramente, né? Não vejo essa questão. E no homem, não é que eu seja contra a reposição, muito pelo contrário, eu acho que vários homens precisam de testosterona, assim como as mulheres precisam de estrógeno numa fase de menopausa. Agora, o que a gente não pode dizer é que muitas vezes um homem que tem uma testosterona mais baixa do que é o que é o que ele quer, em termos de nível de testosterona, na hora que você vai dar o hormônio, ele vai realmente melhorar muito e você não vai ter nenhum outro efeito colateral. Então, o que é muito claro é assim, por exemplo, na mulher, você tem realmente a queda importante do estrógeno e você dá o estrógeno. No homem, essa queda é mais gradativa. Existe algum momento em torno de 300, que é o nível da Endocrine Society, que indica testosterona, e esse homem deve usar testosterona? Deve, porque até em termos cardiovasculares ele tem uma melhora com a administração da testosterona. Então, não é tão difícil entender quem é o homem que precisa e quem é o homem que não precisa. Agora, o que eu percebo muito no consultório é que eu recebo vários homens com uma testosterona normal, em torno de 300, 400, querendo ter uma testosterona em torno de 800 a 900. Isso é que a gente não pode admitir, porque não há necessidade, porque, na verdade, essa testosterona é suficiente, né? A outra coisa que eu queria pontuar do que a Ana falou é a utilização da testosterona total e do SHBG para se calcular a testosterona livre. A dosagem direta de testosterona livre não é indicada. Então, isso eu acho que é outra coisa importante a gente estar falando. E uma coisa, Ana, teve um slide que tem um errinho, que é quando você coloca o que é overtraining, você colocou que o volume do exercício está aquém. Ele está além, na verdade. Além, mas eu falei além, mas sim, tá tá. além. É porque está escrito aquém, né? Tá, Além. Então, é só isso para você dar uma corrigida, tá? Mas acho que é bem interessante, e eu não sei se vocês assistiram a aula dos professores de educação física do ambulatório, no curso da gente, eles estão ensinando para a gente o tempo inteiro que menos é mais, né? Quer dizer, na hora que você faz uma atividade física com excesso de atividade física, isso não vai ajudar o atleta. E os treinadores que estão se mostrando os melhores atualmente são exatamente os que estão entendendo isso. Então, existem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, como é que se comporta a testosterona e o cortisol quando o indivíduo faz uma sessão de treino intenso por dia e quando ele faz 2 sessões no mesmo dia. Então, você vê daí que há mesmo uma curva e que vai reduzindo o nível de testosterona e, logicamente, o efeito anabólico daquele segundo treino não vai ser bom como o do primeiro treino do dia. Então, tudo isso a gente tem que estar também demonstrando, e que eu acho que é importante se levar em conta essas coisas, para a gente dar um suporte científico para a mudança do tipo de treino que uma grande parte dos professores não sabe. Vocês concordam, professores? Sim. Perfeito, é isso Eu mesmo. acho que é bem isso. Gente, eu vou ter que sair para não atrasar muito lá no ambulatório. Se quiserem, vocês continuam, tá bom? Eu também estou saindo, que eu estou indo para o ambulatório. Beijo. Tá.
Então, vamos encerrar aqui. Cris, quer mais algum comentário? Mauro? Isso aí, tranquilo. Tá bom, gente. Então, vamos encerrar. Tá bom, doutora. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, Ana. Foi ótima, viu? Gostei do tema, da apresentação, de tudo. Parabéns. Tá bom, obrigada.